A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Desejo a todos vocês que estão aqui nos assistindo um excelente dia, um dia abençoado na presença do Senhor e que o Espírito Santo esteja pousado aí sobre a sua casa. Estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD, da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta, e você, querido, é o nosso convidado e pode agora pegar esse link e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder e quiser. Amém? Agradeço aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a nossa pastora missionária Aline, aos seus filhos, a nossa pastora Magda, aos seus filhos Thalita e Tiago, como também ao nosso ilustre pastor Manuel Ferreira. Amém? E para essa semana, querido, o Senhor colocou um tema no meu coração para que eu viesse compartilhar com você. E esse tema diz: a falsa trindade do Apocalipse. É isso mesmo, querido. Eu não sei se você sabe que existe uma falsa trindade que nos fala na Bíblia, no livro de Apocalipse. E hoje nós vamos estudar acerca dessa trindade do livro de Apocalipse para nós aprendermos mais um pouco acerca desse assunto. E para esse estudo, querido, o Senhor me levou no livro de Isaías, capítulo 14, ali no versículo 13 até o 14. Então, se você puder, vai abrindo aí a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 3, vai ser o livro que nós vamos usar para esse estudo de hoje da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Amém? Mas agora, querido, como nós fazemos sempre, nós vamos entregar esse momento nas mãos do nosso Senhor, para que eu não venha falar aqui, querido, nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo, eu acredito que seja também o desejo de Deus para a sua vida nesse dia de hoje. Então, curve a sua cabeça, querido, que nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, pelo alimento que chega em nossas mesas e por tudo que tu tem nos concedido, Pai. Muito obrigado pelos livramentos que tu tem nos dado em todos os dias das nossas vidas, principalmente aquele, Pai, que passam por despercebido, sem que nós possamos até ver, mas tu estás conosco, nos guardando. Te peço também que, Senhor, tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, Pai amado, e que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia direto do seu coração para os corações dos teus filhos, Senhor. É isso que eu te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. E agora nós vamos ao texto, conforme eu falei para você que o Senhor colocou no meu coração para que nós pudéssemos estudar esse tema de hoje. E esse texto está no livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 13. Capítulo 14 de Isaías, a partir do versículo 13. E a palavra de Deus diz assim para mim e para você, querido: você dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens e serei como o Altíssimo. Então, essa daí, querido, é a astuta de Satanás. Esse texto aí nos mostra bem a astuta de Satanás a querer se comparar com Deus, a querer ser Deus. E hoje nós vamos estudar, querido, um pouco sobre essa trindade satânica do Apocalipse, que quer dizer o fim do mundo. E eu vou compartilhar, querido, com vocês 3 tópicos muito importantes. A primeira pessoa da trindade de Satanás, que é o quê? É Satanás fingindo ser Deus. A segunda pessoa da trindade de Satanás, o anticristo fingindo ser o Messias. E a terceira pessoa da trindade de Satanás, o falso profeta fingindo ser o Espírito Santo. Então, querido, esses vão ser os 3 tópicos que nós vamos compartilhar aqui hoje
para aprendermos um pouco dessa trindade satânica que consta para mim e para você através da palavra de Deus no livro de Apocalipse. Querido, Jesus chamou o diabo de mentiroso e pai da mentira. Eu e você, nós sabemos disso, conforme diz no livro de João, capítulo 8, versículo 44. Isso todos nós sabemos. Mas eu acredito, querido, que você não saiba que o diabo ele é tão mentiroso a ponto de querer imitar o próprio Deus. É isso mesmo. Nós vamos ver isso através da palavra de Deus, que o diabo ele é tão mentiroso a ponto de querer imitar o próprio Deus. E tudo isso, querido, aconteceu, né, quando Satanás era um anjo de Deus, ainda no céu. E, na verdade, querido, o mais belo e poderoso entre todos os anjos. Ele era o mais belo e o mais poderoso de todos os anjos. Porém, querido, isso não era o bastante para ele, Satanás. Satanás queria ser como Deus e não apenas servo do Deus vivo. Por isso que o profeta Isaías falou sobre as intenções do diabo no que lemos nesse livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13, que ele nos disse, você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Era isso que ele falava, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Então, essa, querido, era a verdadeira intenção de Satanás. A Bíblia ainda nos conta que Satanás convenceu 1/3 dos anjos do céu a se rebelar contra o Senhor. Mas ele, querido, e seu exército acabaram o quê? Derrotados no céu pelos anjos de Deus e foram enviados aonde? Na terra, querida, aqui aonde eu e você estamos. E aonde ele se transformou em diabo e estabeleceu o seu governo da maldade, da mentira, aqui nessa terra onde eu e você vivemos. O mesmo depois, querido, de ser derrotado, Satanás continuou e continua até hoje com o desejo de ser como Deus e que as pessoas o adorem como adoram ao nosso Senhor. E a única forma, querido, que ele tem para alcançar esse objetivo, sabe qual é? É enganar as pessoas fazendo o quê? Fazendo com que elas pensem que ele é Deus, ou pelo menos parecido com Deus. E no estudo de hoje, querido, eu vou te mostrar que Satanás deseja tanto ser como Deus, que no final dos tempos, ele imitará o Senhor, até em sua forma de governo, e agirá na terra com uma trindade satânica. Nós conhecemos a trindade verdadeira, a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, uma trindade divina de Deus. E a Bíblia, querido, nos mostra no livro de Apocalipse que Satanás reunirá uma falsa trindade, ou a falsa trindade satânica, a qual nós vamos aprender aqui hoje, querido, no livro de Apocalipse. E até nisso, querido, acerca da trindade, ele quis imitar a Deus. Para tentar pela última vez derrotar o Senhor, o que Satanás fez, por algum tempo, ele alcançará o que sempre quis. Por quê? Ele vai alcançar? Porque a humanidade o adorará como se ele fosse realmente o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso. E juntas, querido, essas pessoas demoníacas da maldade governarão o mundo por um breve período. Mas seu domínio, no entanto, não durará por muito tempo. Por quê? Por ser uma grande mentira, uma grande farsa. Pois essa trindade, de forma alguma, é como a trindade de Deus, a trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, querida, é a partir de agora, desse momento, que nós vamos analisar como cada personagem dessa trindade satânica agirá aqui na Terra, onde eu e você estamos vivendo. E com isso enganará milhões e milhões de pessoas em todo o mundo durante o final dos tempos. Então, veja, querido, é em todo o mundo que vai haver enganação de Satanás. Não é só aqui no Brasil, onde eu e você vivemos.
E a primeira pessoa, querido, dessa trindade satânica é Satanás fingindo ser Deus. Como vimos no início desse estudo, querido, da mesma forma que Deus, o Pai, é apresentado na Bíblia como sendo o autor da nossa salvação, Satanás é conhecido como o autor da destruição do ser humano. Ele é inimigo de Deus e, portanto, sendo inimigo de Deus, ele é inimigo do homem, do ser humano. E todo mal provém dele. Guarde isso, todo mal provém de Satanás, como toda bondade vem de Deus. Satanás não é bom, nele não existe o quê? Em Satanás não existe amor, não existe a graça, não existe a compaixão e muito menos misericórdia. Mas mesmo assim, querido, pasme você, demônios e homens o adorarão, mesmo sem saber quem ele é realmente. Por quê? Porque ele vai se fingir ser bom e poderoso, assim como Deus aqui na face dessa terra. Ele faz promessa, querido, que não pode cumprir. Tudo para quê? Para seduzir as pessoas a fazer com que elas não sirvam ao Deus verdadeiro. O livro de Apocalipse, querido, descreve Satanás como um grande dragão e que ele vai procurar o quê? Destruir Israel. E por que ele vai procurar destruir Israel? Pois ele sabe que se aquela nação for destruída, Jesus não voltará. Por quê? Porque o Senhor disse que só voltará quando o povo de Israel reconhecer que ele é o verdadeiro Messias e dizer o quê? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Conforme nós podemos acompanhar, querido, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 39. Mas, graças a Deus, querido, Satanás não consegue cumprir o seu objetivo aqui nessa terra. Por quê? Porque Deus sempre protege o seu povo, Deus sempre protege a mim, Deus sempre protege a você, Deus sempre protege toda a nação da terra. Então a Bíblia diz, querido, que o dragão perseguirá os cristãos, que são aqueles que seguem a Jesus, que aceitaram a Jesus, que é debruçado e confiam no Evangelho de Jesus. E foi por isso, querido, que o apóstolo Pedro nos disse o seguinte alerta, através da palavra dele no capítulo 5, versículo 8 e 9. A palavra de Deus: sejam sóbrios e vigiem. O inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E aí o apóstolo Pedro nos diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, esses sofrimentos, querido, não vai ser só aqui no Brasil, vai ser em todo mundo passará por esses sofrimentos. E a segunda pessoa dessa trindade satânica, a qual eu gostaria de compartilhar com você, é o anticristo fingindo ser o quê? Fingindo ser o Messias. Em sua última tentativa de dominar a terra e provar a todos que ele pode ser tão poderoso quanto Deus, Satanás levantará o que? O anticristo, que enganará o mundo e o levará a adorá-lo. É isso mesmo que ele vai fazer. No livro de Apocalipse 13, vemos que depois do dragão surge do mar o quê? Surge do mar uma besta com 10 chifres. Surge do mar uma besta com 7 cabeças e 10 coroas. E o dragão entregou o quê? A ela o poder, o seu trono e autoridade para dominar a terra. Então veja, querido, que coisa grave. Quando nós vamos no livro de Apocalipse, capítulo 3, nos reporta acerca disso tudo. Diz que adorarão o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adorarão a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Lá também nos diz que ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, querido, e os que estão no céu.
Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Então, querido, a coisa é mais séria do que eu e você pensamos. A besta, querido, que na verdade é o anticristo, ela virá como um homem muito poderoso e influente, que vai fazer o quê? Que vai enganar a humanidade, fazendo com que todos pensar que ele é o verdadeiro Messias. Mas eu e você, querido, verdadeiros cristãos, nós sabemos que o Messias já veio há mais de 2000 anos atrás, e o nome desse Messias se chama Jesus Cristo Salvador. No entanto, querido, muitos judeus estarão cegos espiritualmente e não aceitam essa verdade. Elas ainda estão o quê? Aguardando o Messias, e por isso elas serão o quê? Enganadas por um homem que fará sinais e maravilhas e que se assentará no trono do terceiro templo que será construído em Israel. E para ser adorado, até que enfim se revelará como anticristo. Então, ele se revelará como anticristo. E veja o que a palavra nos diz, querido, no livro de Tessalonicenses, capítulo 2. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que chama a Deus ou é objeto da adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é o Deus. Então, querido, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas, para enganar as pessoas, para enganar todo mundo. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão parecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade que os poderiam salvar. Então, essas pessoas que rejeitaram o amor de Cristo, Satanás vai trabalhar profundamente, fortemente na vida dessas pessoas. E, em primeiro lugar, querido, que eu queria compartilhar com você, assim como o primeiro Messias, Jesus Cristo, demonstrou sua autoridade operando muitos milagres e maravilhas durante a primeira passagem aqui por essa terra. Esse falso profeta, esse falso Messias, também apresentará o quê? Feitos sobrenaturais para enganar toda a nação. Mas diferente, querido, dos milagres de Cristo, que tinham como objetivo fazer o quê? Conduzir as pessoas à adoração ao verdadeiro Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Estes milagres, querido, do anticristo terão o objetivo de levar as pessoas a fazer o quê? A adorar ele, o falso profeta. E em segundo lugar, querido, que eu gostaria de compartilhar com você, preste atenção nisso que eu vou te dizer, pode ser que o anticristo também tenha uma experiência de ressurreição. É isso mesmo, o anticristo ele vai tentar trazer uma experiência de ressurreição para o povo, para o mundo, assim como Jesus fez. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, nos diz acerca disso. Está escrito que ele sofrerá o quê? Uma ferida que vai parecer mortal, mas que essa ferida será curada. Então as pessoas da terra ficarão o quê? Maravilhadas e o seguirão por conta disso, por essa ressurreição falsa de Satanás. Nós sabemos, querido, como essa falsa ressurreição acontecerá. Nós não sabemos, a Bíblia não nos respalda 100% para nós detectarmos acerca de como vai ser. Mas o fato é que ele será usado como uma prova para quê? De que ele realmente é o Messias. E em terceiro lugar, querido, que eu gostaria de compartilhar com você, o anticristo, ele governará a terra a partir de Sião. Guarde isso, o anticristo governará a terra a partir de Sião, como foi profetizado a respeito de Jesus no Salmo 132. Ele fará isso erguendo o quê? Uma imagem viva de si mesmo no terceiro templo, que será construído aonde? Em Jerusalém. E o que ele vai fazer, querido? Ele exigirá
que o mundo se proste diante da imagem dele. Então, querido, esses 3 fatos, eles serão o quê? O cumprimento das profecias feitas pelo profeta Daniel, e que Jesus mencionou essa profecia como o quê? Sacrilégio terrível. Foi assim que Jesus tratou isso. E dessa maneira, querido, Satanás finalmente será adorado pelo mundo como que? Como Deus. Só que ele é um Deus falso, é um Deus que não existe. E isso tudo, querido, não passará de uma grande mentira de Satanás. E a terceira pessoa dessa trindade satânica, querido, a qual eu gostaria de compartilhar com você, vai ser o falso profeta fingindo ser o quê? O falso profeta fingindo ser o Espírito Santo. Esse vai ser outro personagem da trindade satânica, que surgirá para quê? Para enganar o mundo com mentira. Vai ser um falso profeta. O apóstolo João o viu surgir também como que? Como uma besta, com 2 chifres, como um cordeiro, mas que falava com a autoridade do dragão. Porém, querido, essa imagem do falso profeta também é o que? É simbólica, é uma imagem falsa, é um fake news. E por que eu estou te dizendo isso? Porque ele surgirá como um ser humano de carne e osso, assim como o Senhor esteve aqui nessa terra em carne e osso. Então, ele, inspirado por Satanás, e essa terceira pessoa da trindade satânica, imitará o que? Os profetas bíblicos, que eram inspirados pelo Espírito Santo. E ele anunciará o que? O anticristo como Messias. O falso profeta, querido, ele agirá como João Batista agiu, que fez o quê? Que anunciou a vinda de Cristo. E ele será capaz de realizar sinais sobrenaturais como Elias realizou, como Isaías realizou, Eliseu realizou e outros grandes profetas da palavra de Deus. E ele vai fazer isso a fim de quê, querido? A fim de provar a veracidade do seu testemunho de ser o Messias. E ele também, querido, exigirá que o mundo adore o anticristo e receba a sua marca. É isso mesmo, ele vai exigir que o mundo receba a sua marca. E o pior de tudo, sabe o que é, querido? Aquele que recusar a fazer vai ser o quê? Vai ser morto. É isso mesmo, e no livro de Apocalipse nos fala a respeito disso, no capítulo 13. Ele exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, conforme eu lhe disse, querido. E realizava o quê? Grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu, e a terra vai o adorar. Então, por causa, querido, desses sinais que lhe foi permitido realizar através de Satanás, em nome da primeira besta, ele fez o quê? Ele enganou os habitantes da terra. Então, nós temos que estar atentos acerca disso. E, por fim, meu irmão e minha irmã, dessa trindade satânica surgirá o quê? Um engano final. E nós temos que ficar alerta acerca disso. A Bíblia diz que da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vai acontecer o quê? Vai sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs. É isso mesmo, 3 espíritos imundos semelhante a rãs. E esses espíritos são demônios que farão com que todos os governantes da terra façam o quê? Reúnam seus exércitos para a batalha final contra os judeus. E essa batalha vai ser em Jerusalém. E qual vai ser o nome dessa batalha? A Batalha de Armagedon, conforme nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 16. E essa guerra terá qual propósito, querido? O propósito de destruir qualquer esperança de arrependimento do povo judeu e do surgimento também do reino de Jesus. Então, Satanás ele vai tentar de todo jeito impedir o surgimento do reino eterno de Jesus aqui nessa terra.
No capítulo 19 de Apocalipse, querido, vem a esperança para mim e para você. E que esperança é essa? Está escrito que o verdadeiro Messias, e quem é o verdadeiro Messias, meu e seu, Jesus Cristo Salvador, ele virá do céu montado em um cavalo branco, para quê? Para tomar o seu lugar como legítimo rei da terra. Porém, querido, Satanás, nesse momento, ainda não será banido para sempre. Porque, para você entender, ele será aprisionado durante 1000 anos e será liberto só ao fim desse período, que será conhecido como o quê? Como o milênio de Cristo aqui nessa terra. E aí ele vai ser, depois desses 1000 anos, liberado para quê? Para ser derrotado de uma vez por todas e enviado ao lago de fogo do inferno para sempre, juntamente com os seus anjos. E aí sim, querido, será o quê? O fim da trindade satânica aqui nessa terra. Então, meu irmão, por mais que a Bíblia nos mostre que a queda de Satanás acontecerá no futuro, eu e você já temos que ter essa certeza. Qual, irmão Gilson? Ele já é um inimigo derrotado, meu e seu. Graças a quê? Graças à morte e à ressurreição de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, meu irmão e minha irmã que está aqui me assistindo hoje, não permita que o inimigo te iluda, fazendo o quê? Fazendo com que você acredite que ele é poderoso como Deus. Não foi, não é e nem nunca será. Tentando te enganar que se você servir a ele, você terá tudo o que quiser nesse mundo, nessa terra. Até porque, querido, ele não é dono de nada, dono de todas as coisas é o Senhor Todo-Poderoso. Lembre-se, como eu já te disse, que o diabo é mentiroso e faz com que o bem pareça mal e o mal pareça bem para as pessoas. Por isso, nesse dia de hoje, nós temos que ter essa certeza nos nossos corações e reconhecermos o quê? Que Cristo é o verdadeiro Messias, Cristo é o verdadeiro Salvador, e que a nossa salvação, querido, está nas mãos dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E só depende de mim e de você para nós conquistarmos. E como que nós vamos conquistar essa salvação eterna ao lado de Jesus Cristo? Não entrando nas mentiras de Satanás, principalmente acerca dessa trindade a qual o livro de Apocalipse nos fala. Amém, querido? Então, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Para quê? Para que eu compartilhasse com você, querido, nesse dia de hoje. Então, querida, aí onde você estiver, receba essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria, querido, que você não se esquecesse que hoje nós estudamos sobre a trindade satânica do Apocalipse, que vai ser o final dos tempos. Então, a primeira pessoa da trindade satânica foi Satanás fingindo ser Deus. Não se esqueça disso, querido. A segunda pessoa da trindade satânica foi o quê? O anticristo fingindo ser o Messias. Nós estudamos isso aqui hoje. E a terceira pessoa da trindade satânica foi quem? Foi o profeta fingindo ser o Espírito Santo. Amém, querido? Então, aí onde você estiver, querido, curve a sua cabeça, que nós vamos orar para que essa palavra seja firmada em nossos corações e que possamos pô-las em prática em todos os dias das nossas vidas. Curve a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por me usar como canal para estar trazendo, Pai amado, esse ensinamento e essas instruções, primeiramente para mim, Senhor, como também para os teus queridos e queridas que estão aqui assistindo hoje. Que palavra abençoada, que palavra maravilhosa acerca dessa trindade satânica, Pai amado. Hoje ficamos aqui, Pai amado, bem escolarizados acerca disso, que nós temos que ficar na torre de vigia e alertas acerca de Satanás, que ele vai tentar de todo jeito interferir, que o reino do Senhor seja implantado eternamente aqui nessa terra e que nós venhamos a viver uma eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, que essa palavra possa ter ido aos corações dos teus filhos
nesse dia de hoje, e que esses corações, Pai amado, possam estar com terra fértil, para que recebam essa semente da palavra nesse dia de hoje, acerca dessa trindade satânica, e não deixam, Pai amado, serem seduzidos por tudo isso que Satanás oferece, pura mentira, porque ele não é dono de nada e não pode de nada. Todo poder, toda salvação está nas mãos dos Deus Todo-Poderoso. Que você, querido, que está aqui hoje, possa ter recebido essa palavra, guardar em seu coração e pô-la em prática em todos os dias das suas vidas. É o que eu te peço, meu Pai, e eu já te agradeço em nome de Jesus. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém. Louvado, glorificado, bendito e santo é o nome do Senhor. Meu querido e minha querida, que palavra foi essa que o Senhor nos proporcionou nesse dia de hoje? Palavra abençoada, palavra abençoadora acerca dessa trindade satânica e maligna que consta no livro de Apocalipse. Querido, muito obrigado por você estar aí até esse momento. Isso mostra para o nosso Deus que você está buscando conhecimento, intimidade com Ele, conhecimento da palavra dele para que você aplique no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, no dia a dia da sua empresa. E o Senhor, querido, ele se agrada muito dessa tua atitude. Então, querido, todos os domingos, quando você receber esse link do estudo da Palavra de Deus, da EBD, da Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta, pegue esse link e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E hoje nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus, Ministério em Anchieta, na Rua Taúba, número 75, precisamente na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. Você, querido, é o nosso convidado. E eu não tenho sombra de dúvida que tem uma palavra de Deus para você na ADMA. Tá bem? Um beijão, que você tenha uma semana abençoada e abençoadora, com toda sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, que você puder, você diga amém.